Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. E o mercado opera em queda hoje, ainda refletindo o aumento de juros da Inglaterra e esperando por mais dados de atividade econômica da Europa. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo. No Japão, saíram os dados de inflação, que vieram em linha com o que o mercado já esperava, enquanto os dados de atividade econômica ficaram um pouco abaixo do projetado. O PMI caiu de 54,3 pontos em maio para 52,3 pontos agora em junho. O mercado lá na China segue fechado por conta do feriado local. Na Europa, hoje o viés é de baixa depois da decisão de juros do Banco Central da Inglaterra ontem, que surpreendeu o mercado e elevou a taxa acima do esperado. Eles subiram a taxa lá em 0,5%. A agenda europeia hoje ainda tem PMI, que são os principais indicadores de atividade econômica. Vai sair PMI da zona do euro, PMI do Reino Unido, da França e também da Alemanha. Ainda no Reino Unido, hoje saiu o índice de confiança do consumidor, que veio acima do esperado, apesar da inflação que segue bem acima da meta por lá. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento ficou sem direção única. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 0,01, o S&P subiu 0,37 e o Nasdaq fechou com uma alta de 0,95%. Por lá, ontem, o presidente do Fed, o Jerome Powell, voltou a repetir no Senado americano que a maioria dos diretores do Banco Central esperam por mais aumentos de taxas de juros ainda nesse ano. Os derivativos de Chicago estão precificando 77% de chance de uma alta de juros lá nos Estados Unidos na reunião de julho. O presidente do Banco Central americano ainda defendeu o aumento de medidas de regulação do sistema bancário, o que fez aí a maior parte dos bancos ontem fecharem em queda. Na parte de indicadores, ontem o relatório de vendas de casas usadas para o mês de maio veio acima do esperado, com uma alta de 0,2%, o que indica uma maior pressão inflacionária. Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram também acima do esperado, o que sinaliza um menor ritmo para o mercado de trabalho, ou seja, tendência de diminuição para a inflação. No corporativo, destaque para o setor tecnológico ontem, que acabou puxado pelas ações da Amazon, que ontem fecharam com uma alta forte, subiram 4,26% depois que a empresa anunciou um investimento de mais de 100 milhões de dólares em um centro de inovação em inteligência artificial. Hoje, lá na agenda americana, às 10h45, também saiu o PMI americano para o mês de junho, e ao longo do dia, vários diretores do Banco Central dos Estados Unidos vão falar e podem dar mais detalhes sobre a visão deles, quanto à inflação e também quanto a juros. Falando agora dos índices, vamos atualizar. S&P Futuro está caindo 0,5% nesse momento. O Eurostock 600 está agora no 0 a 0. O FTSE lá de Londres está caindo 0,23%. No Japão, o Nikkei fechou com uma queda de 1,45%. Lá na China, o mercado ficou fechado. O índice de mercados emergentes agora cai 0,35%. O DXY, o dólar index, está subindo um pouco, alta de 0,62%. Os juros de 10 anos dos Estados Unidos cai 1,39% nesse momento, cotado a 3,74% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo um pouco mais de 1% agora e o petróleo segue em tendência de queda. O petróleo WTI está caindo 1,34% e está cotado a 68 dólares e 60 centavos o barril. O petróleo Brent cai 1,16%, cotado a 73 dólares e 25 centavos o barril. O petróleo segue o movimento de queda, refletindo a alta de juros de vários países durante essa semana e também a expectativa de mais altas de juros para os Estados Unidos ainda esse ano. Minério de ferro ficou sem negociações mais uma vez por conta do feriado lá na China e o universo de criptoativos opera com uma leve queda nas últimas 24 horas, o Bitcoin caindo 0,36%, está cotado a 29.989 dólares. O Ethereum cai 1,8% e está cotado agora a 1.877 dólares. Vindo para cá, ontem o Ibovespa teve uma correção, fechou com queda de 1,23%, cotado a 118.934 pontos. O dólar teve uma leve alta ontem, subiu 0,08%, fechou cotado a R$ 4,77. A nossa curva de juros fechou com uma alta nos vencimentos mais curtos, se ajustando depois da decisão de juros do Copom, que manteve a taxa Selic em 13,75% na quarta-feira. O mercado interpretou o tom do comunicado como mais agressivo. O texto não retirou da mesa aí o cenário de um corte de juros já na reunião de agosto, mas deixou esse cenário mais dependente de melhores dados de inflação para essas próximas semanas.
Além disso, a queda no preço do petróleo ontem, por conta da alta de juros em vários países, também acabou impactando aqui o Ibovespa. Destaque de queda foram as ações mais sensíveis aos juros e também mais ligadas à nossa economia local. As construtoras caíram bastante, a Exetec ontem caiu 6,6%, MRV fechou o dia com queda de 5%, enquanto a Cirela caiu 3,3%. As ações da Petrobras, as preferenciais ontem também caíram, queda de 1,16%, depois de terem batido a máxima histórica na quarta-feira. O destaque positivo foram as ações da Ambev, que ontem subiram 1,8%, dado o perfil mais defensivo em cenários de maiores volatilidades para os papéis da Ambev. Finalizando aqui na parte política, ontem o relator da reforma tributária apresentou um texto, uma versão preliminar dele, prevendo a alteração do sistema tributário que juntariam 5 impostos em um imposto de valor agregado, o IVA, que ele seria dual e também seria com 3 alíquotas. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e, claro, um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.